Oi! É... oi. Eu acabei não gravando ontem, porque eu fiquei doente de novo, mas eu estou aqui hoje. Eu. Eu tive um encontrinho divertidinho em Guinho. Eu. Meu corpo inteiro está doendo, porque eu fui pra academia. Trabalhei peito antes de ontem e trabalhei perna ontem, então está tudo doendo. Eu não fui pra academia hoje, como dá pra imaginar. Amanhã eu planejo fazer costas. Então sábado vai ser divertido, né? Eu tenho rolê marcado com amigos, eu vou o rolê inteiro só estar com as costas doendo, mas a gente já leva, né? Porque é assim que funciona a academia, no comecinho, pelo menos. Enfim, hoje foi divertido, hoje foi legal, rendeu o encontrinho. Foi algo bem casual, bem divertido. Não tem muito o que falar sobre, né? Além do fato de que eu estou sozinho em casa agora, não temos Nicolas. Eu posso. Pá, 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 pá. E ele não vai ter por que reclamar, porque ele não tá aqui. Enfim, eu. A primeira coisa que eu quero falar sobre é o livro que eu estava lendo. Que especificamente você, senhorita Maia, entendeu errado o que eu disse. O livro não é mid. O livro não é mid. Ele é bom. Me atrevo a dizer ótimo. Depende de como ele terminar. Eu ainda não terminei. Mas até agora ele está tipo. Sabe o tipo de livro que começa tipo, tá bom, ok, suave. E ele só vai melhorando com cada momento que passa? Esse tipo de livro. Ele realmente está, tipo, de verdade muito bom. Até me inspirou a. Lembra o que eu estava falando de. Gravar um vídeo, eu estava escrevendo um roteiro. Eu decidi que eu vou mudar a ideia de vídeo que eu tinha em mente. Não vai ser mais um vídeo sobre fricção. Vai ser um vídeo sobre. Basicamente a estranheza. É meio que sobre fricção ainda, de certa forma. É mais aplicada à escrita desse livro comparado ao Acceptance e a I Have No Mile Feelings. Por quê? Porque são 3 livros que eu considero que se relacionam muito bem com Perverts, o álbum That OK, que já falamos sobre. Eu quero fazer um vídeo sobre este álbum na perspectiva é, desses 3 livros e como cada um desses livros se encaixa com uma das palavras de Paul Drone do final. Onanism, Ouroboros e Punishment, cada um desses 3 livros eu quero relacionar com uma dessas 3 palavras e escrever sobre, falar sobre a forma que eles foram escritos e como, sabe, a forma que eles foram escritos e a forma que eles tratam a estranheza do texto, a prosa, comunica a temática da história. Que meu cabelo tá realmente, eu preciso realmente cortar, né? Eu preciso cortar, ele tá meio ridículo, mas enfim. Basicamente o que eu notei é que eu entendi o porquê There Is No Anti-Memetics Division é um livro que tem uma nota melhor no Goodreads do que qualquer livro da série de Southern Reach. Basicamente, que é um livro que segue as normas que são consideradas de boa escrita atuais, que eu meio discordo. Que é justamente, sabe, um livro que a prosa recebe menos atenção, é para você focar menos nela, é pra ela sumir como uma mídia por qual a história é contada. E o foco é na história em si. Isso é algo interessante e que você fica, uau, que história, que bem construída. Que realmente eu diria que, tipo, There Is No Anti-Memetics Division é um livro, é uma história bem mais construída. Bem mais não. Só que mais bem construída do que as Southern Reach. Meu Deus, eu sempre esqueço Southern Reach. É um negócio que, não sei, não entra na minha mente, o Southern Reach. Mas, Southern Reach.
É, eu considero que sim, There is no Intermemetics Division é uma história mais bem construída na questão de enredo. Tanto que se você é fã de terror cósmico ou de ficção científica, recomendo essa especificamente. Apesar de eu gostar da série de Southern Reach mais, porque basicamente ela se relaciona muito com a mesma temática de estranheza e de desconstrução da identidade por meio de um ser maior do que você mesmo. Você se tornar parte de um ser maior que você mesmo e perder sua identidade nesse processo. É... Mas basicamente, There is no Intermemetics Division é bem mais esperançoso sobre, digamos. A série de Southern Reach, pelo menos os 3 primeiros livros. O terceiro meio que acaba numa incerteza. Que é isso aqui, porra? Enfim, ele acaba numa incerteza bem grande. Basicamente, nenhuma parte do enredo se conclui. E é meio que algo que desde o primeiro livro já está bem claro que, tipo, não vai ter resposta. Você não vai ter a resposta que você precisa, que você quer. Não vai ter uma conclusão pra história, porque justamente a falta de conclusão é o ponto. Sabe, constantemente o livro está reforçando que não tem como eles encontrarem respostas. Eles passaram décadas pesquisando essa anomalia e eles não encontram nada. Eles não vão encontrar nada. É tarde demais. Eles estão. Por isso que eu considero esse livro como relacionado ao Ouroboros. Eles estão num ciclo infinito do qual eles não podem sair, porque não tem mais o que fazer. Além de continuar buscando respostas. Sabe, não. Ou eles continuam buscando respostas, ou eles só se tornam um com a área X. Quem não leu o livro se fudeu, não vai entender o que eu tô dizendo direito. Mas é meio que esse o processo de todo o livro e a atmosfera com que ele termina. Todos os livros, é uma trilogia, né? Enquanto There is no Anti-Max Division, eu não terminei, então não posso dizer que é deixamente isso. Eles podem fuder o final legal, mas meio que, tipo, tudo aponta vai ter um final sim feliz, sabe? Que eles vão descobrir como consertar as coisas, consertar entre muitas aspas. Eu acho que vai ser um negócio bem bittersweet, sabe? Um negócio meio melancólico de o mundo acabou, estamos numa sociedade pós-apocalíptica agora, mas podemos seguir em frente, nós resolvemos o problema. Entre, nós resolvemos o problema que a gente precisava resolver e agora a gente precisa reconstruir o mundo do zero, mas a gente pode reconstruir o mundo do zero. É esse tipo de esperança que a série de Southern Reach não tem. E eu acho isso interessante. Eu acho uma perspectiva que, tipo, eu acho bela. Eu só meio que não sei. Eu fico, tipo, eu até me sinto meio mal, porque eu sinto que é um impulso meio aceleracionista da minha parte, pensar que, estamos num momento atual que a gente tá meio que vivendo algo similar. Essa temática é condizente com a nossa situação atual. É, em relação a, tipo, aquecimento global e poluição, entre outros, sabe? Meio que estamos num momento sem volta. A gente tecnicamente entende o que fazer, mas não como a gente poderia chegar ao ponto de fazer o que a gente precisa fazer. Porque, sabe, nem necessariamente algo abstrato demais, mas é algo que realmente é mais difícil. É mais fácil de imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo e afins. E eu não sei, é um impulso meio aceleracionista pensar que, tipo, realmente, o mundo vai acabar. E meio que isso já passou do ponto. Não tem esperanças. Que não é exatamente a perspectiva de Southern Reach, mas é meio que é. Meio que é. Sabe, é uma história bem. A humanidade vai acabar lutando para continuar existindo. E, obviamente, que é algo que é verdade em si, mas, sabe, vai ser. O mundo vai continuar e a gente vai acabar nas nossas próprias mãos. Enquanto, sabe, There is no Intermemetics Division tem um negócio. Não, existe algo belo, existe algo lindo no, na forma de existência humana, especificamente. E apesar de ser uma história, sim, consciente de
Tipo, ai, não é tudo flores. Claramente. Normalmente, sabe, tem um capítulo inteiro destinado a como a fundação é, levou uma espécie extremamente rara à extinção conscientemente, sabe, intencionalmente. E eles literalmente só, tipo, ao invés de preservar, eles estavam pesquisando o negócio, tentando entender essa espécie, e eles mataram uma espécie. Então, tipo, de propósito, basicamente. Não exatamente de propósito, mas justamente, sabe, sem ligar. Parte da fundação realmente pensar, ah, não, a gente tem que acabar com esse bicho pra preservar informação sobre bicho. Por quê? Esse bicho existe. Sabe, é uma história que está consciente de, tipo, não, a humanidade não é algo simplesmente lindo. Mas é uma história que trata, assim, a existência humana, a condição humana, especificamente, não só de, tipo, como parte da natureza como um todo, não, como pessoas. Ela considera humanos como algo bonito. Enquanto Sovereign Reach definitivamente não é bem sobre a quebra da humanidade, como sobre o que é humano se esvaindo na natureza. E eu não sei, porque normalmente é algo. Eu sou humano, eu gosto da humanidade, eu não quero que a humanidade acabe, obviamente. E por isso eu não sou aceleracionista. Mas é meio que existe um impulso dentro de mim pra também lembrar que, mas a humanidade não é mais importante do que qualquer outra coisa. E se a gente tá. Basicamente, se chegar ao ponto que a gente tem que escolher entre a humanidade e entre o resto do planeta Terra, eu defendo que a humanidade tem que acabar. Mas, novamente, eu não acho que essa é a nossa situação atual. Eu não acho que precisa. Que a humanidade precisa acabar. Só. Sabe, Southern Reach é meio que uma história que coloca nesse momento onde precisa existir a escolha. E meio que a escolha tá para além da humanidade, sabe? Não é nossa escolha. Então, tipo, já foi feita. E a escolha é feita pela natureza, que obviamente, se depender do resto da natureza e. Depende, se a existência contínua do resto da natureza depender da gente parar de existir, a gente vai parar de existir. E é meio que por isso que a série Southern Reach acaba me tocando mais, digamos. Porque ele, apesar de ser assim, não é um texto aceleracionista, normalmente, pra deixar bem claro. Mas é um. Meio que é um. Se fosse pra levar como um texto pelo coletivo, que é o que estamos fazendo neste momento, neste monólogo, é. É uma visão desesperançosa, mas que eu considero mais realista do que a perspectiva especulativa de There is no Intermemerics Division, que é belo, mas não me parece verdade. Sabe, eu acho que vai chegar algum momento em que a existência contínua da natureza e da humanidade vão divergir e a gente não vai vencer nesse momento, sabe? Então, eu não considero que esse momento é agora, mas eu tenho um medo constante de que ele está próximo. E, obviamente, eu não sei. Eu não saberia. Mas. A minha perspectiva é que eu quero que a humanidade exista até o máximo de tempo possível, obviamente. Só meio que mexe com o medo, com esse medo que eu tenho, tipo, eu não sei. Talvez seja. Talvez nós sejamos os últimos. Talvez nós sejamos os últimos. Talvez o nosso tempo acabou. A gente teve, sabe, a gente. Esse negócio, porque There is no Intermemerics Division também tem literalmente, sabe, uma alegoria meio que bem direta a. Nem necessariamente aquecimento global, mas meio que é. Basicamente tem o antagonista principal, digamos, é um ser feito. É uma coletânea de memes. Ou seja, uma coletânea de ideias que se reproduzem e se multiplicam e que buscam ser conhecidas, mas que não querem ser entendidas. Elas só querem ser conhecidas. Aí é pra você sentir, não é pra você saber.
É pra você. É um negócio bem laerte das ideias. Com isso em mente, é, basicamente existe uma parte que se alastra e se procura se espalhar como se fosse uma seita da morte, basicamente, que chega um momento. Spoilers para There is no Intermemetics Division. Se você quer ler, você não quer saber, acabou, sai desse vídeo agora. Mas chega um momento em que a seita se espalha pelo mundo inteiro e a humanidade basicamente deixa de existir. Porque são ideias que vão para além da consciência humana. Quando uma pessoa absorve essas ideias em si, ela deixa de ser humana. Apesar de ainda ter a aparência de humano, qualquer pessoa que ainda seja humana não vai reconhecer ela como um humano. Enfim, existe essa parte. Existe a parte que basicamente mata qualquer pessoa que entende o projeto como um todo, que entende a natureza dessas ideias. E esse é meio que o terror central, que literalmente é uma história centrada em pessoas cuja o trabalho deles, o que eles dedicaram a vida inteira acadêmica deles é entender ideias que não querem ser entendidas. E aí chega essa ideia que, tipo, no momento que eles entenderem, o mundo vai estar contra eles. Imediatamente, como se eles estivessem num sonho, eles tivessem acabado de falar que eles só, literalmente, nesse exato momento, o mundo inteiro se volta contra eles. Peraí, eu preciso colocar no carregador. Ah, pronto. Alô, alô, alô? Ok. Mas enfim, essa não é a parte que eu considero alegórica. A parte que é alegórica é que, para lidar com essa situação de uma ideia que precisa ser parada, porque senão ela vai consumir o mundo inteiro, mas que não pode ser entendida, usam esse processo de iteração. Basicamente, eles precisam se esquecer de tudo e começar do princípio a cada momento para desenvolver um plano maior. E, tipo, cada momento eles não entendem exatamente o que eles estão fazendo, mas eles sabem o que eles têm que fazer. Isso é algo que eu acho muito legal do livro. Eu acho que eu tenho escrito até aqui. Eu acho a dinâmica do livro muito legal, justamente porque o forte dos personagens, principalmente da protagonista, não é que ela é uma pessoa que sabe muito sobre o tema. É algo que ela mesma diz que, tipo, você é tão bom quanto vai. No seu primeiro dia, você é tão bom quanto você vai ser no seu último dia na divisão de Antememetics. Sabe, você no primeiro dia já precisa ter a intuição pra saber o que você tem que fazer. E porque você a qualquer momento pode se esquecer de tudo. E é meio que algo que eles, nesse caso, eles intencionalmente fazem. É, E justamente eles precisam recomeçar a cada momento, reaprender a cada momento a como lidar com esse ser. E chega um momento em que eles notam, tipo, eles se lembram, mais especificamente, nossa protagonista se lembra, ela aprende o que ela tinha que saber, e ela se encontra num momento em que, tipo, ela precisa agir agora. Ela acabou de aprender sobre, e ela precisa fazer algo agora. Senão acabou. E chegou. Por isso também chegou um momento que, tipo, passou o prazo. Em que ela tem que novamente reaprender. Ela esquece de tudo novamente. Ela tem que reaprender o que ela tem que fazer. E quando ela reaprende, passou a oportunidade. E é justamente esse medo que eu considero bem alegórico, porque, sabe, com o fim da humanidade, aquecimento global e afins, é meio que isso, sabe? A cada geração a gente tem que reaprender o que aquecimento global é e quais as consequências, o que a gente precisa fazer pra solucionar. Obviamente, de uma forma não tão exagerada, tipo, num dia você sabe, no outro dia você esquece completamente. Mas de geração em geração a gente precisa reaprender, a gente precisa continuar o plano que a gente tinha antes. E o medo que eu estou falando é justamente, tipo, talvez a gente já tenha passado do prazo. Talvez já foi. O prazo estava ali atrás.
E a gente tá aqui. E agora a gente aprendeu, a gente é consciente do que a gente precisa fazer, mas é tarde demais pra colocar o resto do plano em ação. E, novamente, é uma história que trata isso com esperança de... Ai, parece que acabou, mas não acabou. E eu quero que esse seja o caso. Eu só não sei. Eu considero que a incerteza da série de Southern Reach me toca mais justamente porque a história acaba com a gente ainda não sabendo se, tipo, já passou do prazo? Já acabou o mundo? Existe a humanidade ainda? Não sei. Não sei. E é isso que eu acho legal. E é meio que esse conflito entre essas duas histórias que eu queria ter no vídeo que eu tava falando. E conectar com os temas de Perverts, que é justamente sobre a busca por conexão com Deus, que seria a busca por conexão com a verdade, com o resto da existência. E como, sabe, o processo que a gente vê contínuo a repetição de entendi, esqueci, entendi, esqueci, entendi, esqueci, é também uma expressão disso, uma expressão de uma tentativa de conexão com o divino e com o resto da realidade, por meio da descoberta e da verdade, não simplesmente por meio da música, que é, que é basicamente como Perverts é a expressão específica de tipo relação com música, enquanto esses livros são em relação com a verdade e com a descoberta. E eu basicamente acho foda, eu acho divertido, e é sobre isso que eu queria fazer um vídeo sobre. E, enfim, eu lembro que eu escrevi sobre a história e porque eu, no momento em que eu fiquei tipo, ok, esse livro é não somente bom, ele é bom. O que eu escrevi no meu caderninho foi: amo, amo, amo como a história de There Is No Antimathematics Division é contada de uma forma assíncrona. De certa forma, replica a experiência dos personagens, que reconstrói na sua mente os acontecimentos de suas próprias vidas a partir da informação e fatos que aparentam inicialmente desconexos. O livro convida o leitor a fazer o mesmo. Meu Deus, eu não. Sabemos que eu não sou um ótimo em voz alta, enfim. O livro convida o leitor a fazer o mesmo. Interpretar dados e questionar. Desculpa. E questionar de que forma eles se conectam e também recompensar. Meu Deus. É para isso que esse canal serve. É para eu me tornar melhor nesse tipo de coisa. O livro convida o leitor a fazer o mesmo. Interpretar dados e questionar de que forma eles se conectam. E também recompensa esse leitor com respostas impactantes e que geram mais perguntas. Então é basicamente também sobre essa forma que os dois livros são escritos. O que eu estava pensando nessa noite que eu escrevi isso é como a prosa de. E voltando ao porquê a nota desse livro no Goodreads, como eu interpreto porque essa nota desse livro é melhor do que de Stephen Reach, é que a prosa do livro é bem clara. Eu considero. Com o tempo, eu considero que ela ficou menos seca, porque a história se tornou mais elaborada e interessante, então tem momentos que, sabe, mesmo se, por exemplo, um personagem se esqueceu de tudo e ele estava tocando um concerto porque ele é um violinista profissional e chega um momento que ele só olha em volta e todo mundo parou de tocar e todo mundo tá olhando com raiva pra ele e ele não entende o porquê. Mas quando ele tenta sair, as pessoas tentam perseguir ele, ele nota que tem só, tipo, retângulos pretos pintados em todas as paredes em volta dele. E ele sabe que ele já conhecia esses retângulos pretos. Ele já tinha visto por meses esses retângulos pretos, mas ele não se lembrava até esse momento. E nesse momento em que, tipo, todo mundo parece só deixar de ser humano, ele vê as pessoas com a aparência de humanos. É uma descrição bem grotesca, é feita, tipo, de como humanos são. E você vai lendo e, tipo, nossa, era pra ele estar descrevendo algo estranho, mas literalmente o que ele tá escrevendo só são humanos. Mas ele não consegue ver essas formas de humanos como humanos, porque eles não são mais humanos. E ele sai correndo, tentando fugir, e vendo que, tipo, o mundo inteiro só sim deu algo que ele não entende.
E esses retângulos pretos estão em toda parte, e ele viu o processo disso acontecendo durante os últimos meses, mas só agora que ele se lembra, sabe? Mesmo se o livro fosse escrito de uma forma ruim, o que ele não é, ele é escrito de uma forma sólida, mas não evocativa, sabe? Não tem como você contar um negócio desses de uma forma que não tem uma atmosfera interessante. Então, sabe, eu considero que a escrita do livro não é especialmente evocativa, mas ela é sólida. Enquanto isso, a série Southern Reach, eu considero uma história novamente mais, eu nem diria mal construída, e também não diria mais simplista, mas ela é feita pra você não conseguir interpretar de total forma, sabe? Ela é feita pra você chegar no fim do livro e pensar: não sei o que acabou de acontecer exatamente, não sei pra onde a gente tá indo. Eu não, eu não faço ideia que tipo de coisa pode acontecer no próximo livro, porque eu não sei o que acabou de acontecer. Mas a prosa é mais elaborada justamente porque um dos livros é sobre estranheza, e sobre essa estranheza dominar o mundo, desfazer a identidade dos personagens. Southern Reach é sobre essa estranheza desfazer a identidade dos personagens, sendo assim, é claro que a história seria contada de uma forma que seria mais indecifrável, que você não vai chegar a um ponto que você faz, entendi, existe a lógica. Não. Se é pro livro ser escrito da mesma forma pra você entender a experiência sensorial dos personagens, você também tem que chegar a um ponto que, tipo, não tem mais como você entender o que tá acontecendo. Da mesma, em comparação a meu Deus, There is no Mathematics Division, existe sempre a lógica por trás. É justamente, tipo, não pode ter um momento em que realmente, apesar de que ainda existir estranheza, não pode chegar um momento que tipo, essa estranheza domina completamente. Porque a proposta é que no final eles consigam pensar na solução, eles consigam entender o que está fazendo, o que está acontecendo e o que eles precisam fazer perante isso. Então você, como leitor, também precisa conseguir entender. Então, por isso, a prosa é menos interessante? Sim. É meio. Inicialmente, ela tem uma impressão meio seca? Sim. Só que combina com a história. Porque você. A prosa não pode dificultar o seu entendimento. A história em si, o enredo em si, já faz esse papel. Porque você entender o enredo, interpretar um enredo estranho, é mais fácil do que você interpretar uma prosa estranha. E eu acho isso muito legal. Eu considero que ambos os livros fizeram um bom trabalho com a forma que eles foram organizados e escritos, justamente porque a temática se mostra não somente na história, mas na forma que ela é contada. E não é algo novo, obviamente, é algo que conceitualmente eu já conhecia. Eu tento estudar com escrita, então. Mas nem mesmo sem, sabe? É tipo, só ler. Se você ler, você consegue perceber esse tipo de coisa. Dito isso, eu estou feliz. Eu estou feliz, porque um livro bem escrito é um livro que consegue comunicar as suas ideias, não somente pela história, mas pela forma que a história é contada. E eu estou feliz que eu estou lendo eu li dois livros que fazem isso de uma forma que eu considero muito inspiradora, muito legal. E que eu posso falar sobre e conectar com outras obras de arte que eu gosto bastante. Então, yay! Yeah! Queen! Não vou falar isso daí. Que nojo. Enfim, coincidentemente, tem algo mais pra falar sobre? É isso que tem me animado recentemente. É isso que eu estou escrevendo sobre no roteiro. E eu planejo terminar esse roteiro o quanto antes. Normalmente eu ainda queria conseguir lançar esse vídeo esse mês. E já estamos no dia 20, né? Então, isso me lembrou. Oh meu Deus, eu tenho coisa pra fazer. Vamos ter que terminar aqui rapidamente. Porque eu tenho coisa pra fazer hoje, antes do virar do dia. Então, peraí. A música do dia, a música do dia. A música do dia vai. A que deveria ter sido pra antes de ontem. Uma música que eu tuitei sobre. Eu não me lembro o significado do nome, é uma música em japonês. Peraí. Pera.
Ah, estamos numa corrida há quanto tempo? Pare. Pô, eu tava vendo a tradução do símbolo em chinês. A música não é em chinês. Ok, é o significado mesmo. Barco. A música se chama Barco. A música que eu não sei o significado da letra. Essa eu posso pegar. A música da Akiko, da Akiko, que eu tenho falado nos últimos dias, eu não consegui encontrar a letra dessas, que ela é muito desconhecida, pelo jeito, desconhecida demais pra isso, e não existe nenhuma fonte oficial sobre. Então eu meio que só tenho que aprender japonês pra conseguir saber o que estão nas letras das músicas. Essa tem a letra publicada. Eu só nunca parei pra traduzir, pra ver onde eu posso encontrar uma tradução, ou tentar colocar no Google Translate e ter uma tradução imperfeita, mas que é uma tradução. Mas é uma música legal. É uma música que digamos que em questão de composição ela é bem amadora, mas ela é uma vibe gigantesca. É isso que eu twistei sobre dessa música. Porque ela é uma vibe gigantesca. É de um produtor de Vocaloid que eu já conheço faz um tempo, só que eu passei muito tempo sem ouvir nada dele. E recentemente eu acessei o canal dele no YouTube e descobri, nossa, tem música aí de, tipo, tem essa música de um ano atrás que eu não ouvi em nenhum momento. E que é bem bonita. Eu acho que é a minha favorita que ele já lançou até então, pra falar a verdade. E eu amo a arte desse cara. Eu estou presumindo que é um homem. Eu não sei se é um homem. Mas. Não sei, tem uma vibe de. Sabe? Então eu meio que estou presumindo que é um homem. Mas eu acho desse cara, eu acho muito fofinha. É um fofo melancólico que eu sempre amo. E que não é, sabe, ai, sombrio, Ed. Não, é só realmente, tipo, melancólico. É uma tarde nublada, tomando chá preto. E eu gosto bastante. E é isso, gente. Eu tenho que ser rápido aqui.